bem-vindos a esse culto, amém? Na verdade, nós estamos aqui entregando todo o nosso coração, porque Deus vai falar conosco nessa manhã. Então sejam bem-vindos também ao nosso almoço de Mercy, que vai começar um pouquinho mais tarde, depois do culto. Eu quero explicar um pouquinho o que é Mercy. Se você nos visita hoje, você viu muitas pessoas aqui vestindo verde e branco, não? Então não importa qual time você torce, você tem que ver verde e branco aqui hoje, ok? O que é Mercy? Mercy é um braço benevolente da igreja. Nós somos a Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Internacional porque ela está em todos os continentes habitáveis do planeta. E internacional porque ela começou nos Estados Unidos, em Los Angeles, e tem se espalhado para o mundo inteiro. E também junto à igreja nós temos um braço benevolente, que no Brasil ainda não é uma ONG, ok? Mas nós vamos trabalhar para que um dia seja algo parecido com isso. Mas é um movimento, Mercy é o que significa misericórdia, é um movimento mundial também, presente em muitos países. E esse movimento mundial tem como objetivo ajudar as pessoas necessitadas. Então, uma vez ao ano, nós fazemos o que nós estamos fazendo hoje. Nós fazemos um almoço, não? Bem animado. Então, nesse almoço nós arrecadamos fundos para ajudar aqui no Brasil, para nos ajudar a cuidarmos especificamente de duas instituições e também de algumas outras atividades durante o ano. Quais são essas instituições? Uma delas, lá em Osasco, é um orfanato chamado Amamos. Outra instituição aqui na Zona Leste, amém? No Hermelino Matarazzo, o Lar Vicentino, que é um lar para idosos. Então nós ajudamos, fazemos campanha mensal nesses dois lugares. Então por isso que nós estamos fazendo esse grande almoço, uma grande celebração para todos nós e também uma grande oportunidade de nós ajudarmos ao próximo. A Bíblia fala, não precisa abrir lá, mas em Atos 20:35, que é melhor dar do que receber. Nós temos mais satisfação, mais alegria, mais felicidade quando nós damos do que quando nós recebemos. Essa é uma verdade de Jesus, amém? Então, sejam todos bem-vindos ao almoço anual de Mercy, amém? E junto com esse almoço, nós temos o prato principal, que é a pregação, ok? Que é o alimento espiritual. Então, o tema de hoje é, normalmente você escuta por aí, longe dos olhos, perto do coração. Mas o tema de hoje é perto dos olhos, longe do coração. Uau! É possível estarmos tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes um do outro? É possível nós estarmos aqui nesse salão, próximos fisicamente, mas distantes de acordo com as verdades que você acredita? Essa semana eu tive uma boa discussão com meu filho, falando sobre verdades. Ele estava voltando da escola, ficamos no carro horas e horas conversando. Minha marido está chamando, vem almoçar. E a gente falando sobre verdades. Então eu tive uma aula sobre verdades com meu filho Lucas, né? Isso me inspirou um pouquinho a fazer essa pregação. Nós estamos distantes ou próximos de acordo com a verdade que nós acreditamos. Você pode dizer que é próximo de uma pessoa, não por necessariamente estar fisicamente próximo dela, mas sim se você compartilha das mesmas convicções e se você acredita nas mesmas verdades. Vamos para Lucas, capítulo 16, versículo 19. Vamos lá, Renato. Vamos ver a história de duas pessoas aqui. Que estavam próximas, mas ao mesmo tempo estavam distantes. Você pode estar próximo e ao mesmo tempo distante do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus, entre aspas, amigos,
dos seus colegas de trabalho. Você pode estar distante, ou você pode estar próximo de alguém, mesmo estando longe fisicamente. Você pode estar próximo de pessoas que moram em outros países, na Nigéria, na China, não, na Austrália, de acordo com a verdade que você acredita. Eu tenho no meu coração alguém muito próximo de mim, ainda que esteja longe, que é o Túlio, filho da Luísa, amém? Então ele está lá em Bogotá, na Colômbia, mas eu tive o privilégio de andar próximo dele enquanto ele, na época que ele liderava o incrível setor Tatuapé. Então, estávamos próximos. Mas o fato de ele estar morando em outro país não significa que ele está longe. E o mesmo também com a Vaíssa e com a Maria José, que é a esposa dele, a Vaíssa é a esposa dele. Mas vamos lá. Lucas 16, versículo 19. Vamos, Renato. Ensina, Renato. Rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uau. Aqui temos 2 homens muito próximos fisicamente, vivenciavam situações diferentes. 2 pessoas muito próximas, mas tinham percepções diferentes. Um homem rico e o outro homem pobre. Vamos ver hoje que o problema desse homem rico não é a riqueza. Também o problema desse homem pobre não era a pobreza, mas sim as verdades que eles acreditavam e a forma que eles viviam por causa dessa verdade. Não é o fato de uma pessoa ser rica que é impossível dela ir para o céu. Jesus fala que é difícil, mas não é impossível. E para Deus tudo é possível, não? Mas o interessante é que as suas percepções, a sua maneira de enxergar as coisas espirituais podem levar você para o céu ou podem levar você para o inferno. Ainda que vivessem muito próximos, estavam muito distantes. Além da riqueza e da pobreza material, havia também uma riqueza e pobreza espiritual. Isso é uma questão de valores. Nós vamos ver hoje também
que podemos estar vivendo exatamente assim hoje, cada um de nós, de acordo com a nossa verdade, indiferentes às coisas espirituais e muito ligados às coisas que nós vemos materialmente, fisicamente. Ficamos alegres quando vemos coisas boas, ficamos tristes quando vemos coisas ruins. Mas o que você vê fisicamente não necessariamente é a sua percepção espiritual. Se você vive pela percepção espiritual, nós também conseguimos viver como os discípulos de Jesus viviam na época de Jesus, que apesar de muito sofrimento, eles se alegravam. Jesus, quando estava indo para a cruz, ele conseguia entender que precisava pedir a Deus perdão por aqueles que estavam crucificando Jesus. Por quê? Porque ele vivia pela verdade espiritual. Então nós temos aqui hoje uma bifurcação. Nós temos dois caminhos à nossa frente: ou o caminho da verdade espiritual, ou o caminho da verdade física. O que influencia cada um de nós hoje? Essa é a questão. Existem pessoas muito próximas de nós que podem estar indo para um lugar indesejado, como esse rico foi, pensando que estão ricas espiritualmente, ou pior, talvez você possa ter uma percepção de que está indo muito bem espiritualmente pelo fato de fazer parte de uma igreja ou ter algum hábito religioso, mas na verdade está longe daquilo que realmente pode salvar. Jesus é muito difundido por aí, mas não significa que o mesmo Jesus da Bíblia é o mesmo Jesus de todas as igrejas. É muito fácil chegarmos no local. Uma vez eu fui numa livraria, as pessoas nem me conheciam e já começavam a me chamar de irmão. Oi irmão, mas as pessoas não me conhecem, não sabem da minha vida. Então é muita superficialidade que gira em torno daquilo que tem que ser profundo, daquilo que tem que ser verdadeiro, daquilo que tem que nos salvar. Então, dependendo da verdade que você vive, que nós vivemos, podemos interpretar os mesmos fatos de forma diferente. Você pode viver exatamente como vive a pessoa do seu lado, mas você pode ter uma atitude completamente diferente da dela e entender coisas completamente diferentes da pessoa que está ao seu lado. Por quê? Depende da verdade que você acredita, espiritualmente falando. O abismo que se formou no mundo espiritual depois das suas mortes já existia quando eles estavam vivos. A única diferença é que quando vivos, eles tinham chance, o rico tinha chance de arrependimento. Mas depois que ele foi para esse lugar de sofrimento, para o Hades, seria o inferno, não havia mais chance de arrependimento. Outra coisa interessante é que depois que o rico foi para o inferno, ele enxergou a verdade, mas tarde demais. Todo mundo vai enxergar a verdade um dia. Jesus fala que todos vão se ajoelhar na sua segunda vinda, ou todos vão se ajoelhar diante de Deus. Não importa se no inferno ou no céu, mas para alguns não haverá mais chances, mas para outros será a salvação. Então, uma coisa que me chama muito a atenção é que a verdade um dia vai ser revelada, como foi para o rico. Por isso, meu primeiro ponto, isso me causa temor, e por isso que meu primeiro ponto é: abra os olhos para a verdade. Abra os olhos para a verdade. Para muitos não importa qual seja a verdade de Deus, mas só querem viver a sua verdade. O mesmo fato pode não ser igual para todos. Cada um interpreta os acontecimentos, mesmo os mais simples, a partir da sua perspectiva, da sua lente subjetiva, da maneira com a qual você enxerga o mundo. E é isso que faz com que muitas vezes estejamos tão perto de pessoas e ao mesmo tempo tão longe delas. Vamos ver alguns exemplos. Não precisa abrir lá, mas em 2 Samuel 6,20 fala sobre uma atitude de Mical, esposa de Davi, em relação a ele. Mical foi a sua primeira esposa. Eles compartilhavam do mesmo leito, mas viviam em mundos distintos. Ela nunca pôde ter filhos e andava por isso com ciúmes, repreendendo Davi, e chamou Davi de um homem vulgar. Por quê? Por causa da sua alegria perante a arca da aliança. Olha como chegou a amargura dessa mulher. São duas pessoas dormindo no mesmo leito, com perspectivas e verdades diferentes. Também em Lucas 15, versículo 11, anota aí, não precisa abrir, depois você pode ler. Fala sobre a verdade que o irmão mais velho acreditava, certamente não era a mesma verdade que o seu irmão, o filho pródigo.
Apesar de terem o mesmo pai, de compartilharem a mesma casa, de terem a mesma chance, a mesma educação, as amarguras da vida e os traumas podem fazer uma pessoa acreditar em mentiras como se fossem verdades. E esse irmão mais velho, ele sentiu no coração a amargura em relação ao irmão mais novo, porque quando o irmão mais novo voltou, depois de ter esbanjado a sua herança, o pai deu uma grande festa, uma festa que ele nunca tinha dado para o filho mais velho. Mas o filho mais velho não entendia, não sentia essa compaixão de pai. O pai aqui é representado por Deus. Deus, quando conta essa parábola, está dizendo que o pai é Deus, e quando uma pessoa volta ao pai, é uma grande alegria para Deus. Amém. Mas esse irmão mais velho, ele não entendia valores espirituais, ele estava porque ele achava que merecia. Nós estamos diante, hoje em dia, de uma sociedade onde os jovens acham que merecem muita coisa. É verdade. A geração millennium, não? Então a juventude acha que eles pensam que merecem. Merecem a casa que vivem, merecem a comida que comem, merecem o seu estudo, merecem tudo que tem. Normalmente é assim. Por isso que eles vivem uma vida voltada muitas vezes para o hedonismo. E também não é verdade. O que é hedonismo? É você querer aproveitar da vida o máximo que você puder, não importa as consequências. Então você poder fazer o que você quer, aquilo que traz alegria. Você vê grandes festivais, grandes shows, onde as pessoas acampam, escutam músicas que mexem com a cabeça e ficam lá dias e dias, vão para outros países, outras cidades. Muitas vezes usam drogas, se entregam ao sexo descontrolado, porque não importa o que a sociedade pensa, não importa a normatividade, a moral da sociedade, o que importa é que eu quero ser feliz, não importa o que as pessoas pensam. Por que o hedonismo? Porque elas pensam que merecem as coisas. Numa época mais remota, as pessoas precisavam batalhar para terem alguma coisa. Verdade. É por isso que hoje as pessoas se sentem mais vazias. A depressão tem aumentado muito. É o mal do século, a depressão. Por quê? Porque as pessoas vivem e querem viver de acordo com as suas vontades. Triste isso. Triste saber que as pessoas não dão a mínima à verdade de Deus. Mas ao mesmo tempo existe a chance, não? Eu lembro muitas vezes, falando um pouco de mim, falando um pouco de amargura, eu lembro do meu sentimento de culpa quando meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Foi um período muito triste para mim. Um certo dia, uma certa noite, eu estava um adolescente de 14 anos jogando videogame. Existia videogame na minha época, tá bom? Atari. Eu estava lá jogando aqueles joguinhos que tem, Pac-Man, né? River Raid. Então eu estava jogando lá os joguinhos de Atari na minha época. E meu pai veio para mim e falou assim: filho, eu quero falar com você. E eu falei: não, estou jogando, né? Estou jogando videogame. Naquela noite, ele veio a falecer. E minha mãe me acordou 2h30 da madrugada. Fui até o quarto. Ele estava deitado, morto na cama. Tentei colocar ele de pé. Ele não ficava de pé. Foi muito difícil. Foi um trauma que eu carreguei durante muito tempo. Mas junto a esse trauma veio um pouquinho do sentimento de culpa. Por que eu não conversei com meu pai? Por que eu não falei com ele? O que será que ele queria dizer para mim? Isso ficou me atormentando algumas vezes. E depois eu tinha uma bifurcação. Eu poderia seguir o caminho da tristeza ou o caminho da superação. Eu preferi seguir o caminho da tristeza. Durante muito tempo. Eu preferi seguir a minha verdade. Eu fiquei traumatizado. Toda vez que minha mãe dormia, se ela roncava um pouquinho, eu ia lá: está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Durante muito tempo eu fiquei assim, traumatizado, com medo, sabe? E ao mesmo tempo sentindo culpa. O que me ajudou a libertar disso? O que me ajudou a enxergar o outro caminho foi a palavra de Deus. Foi enxergar que existe uma outra verdade, a verdade do perdão da cruz de Cristo. Amém. Essa é a verdade que liberta. Quando você
enxerga o perdão de Jesus e o que você fez em relação a Jesus por ter matado ele na cruz. Muitas pessoas enxergam Jesus que morreu na cruz, mas não entendem que você, por meio dos seus pecados, das suas amarguras, você foi responsável por Jesus morrer na cruz. Quando você entende isso, que Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, quando você toma isso de forma pessoal, e não pensa assim, não, Jesus morreu pelos pecados da humanidade, sim, morreu, mas você tem que enxergar isso e tomar isso de forma pessoal, porque se Jesus morresse, se só existisse você na face da terra com chance de ser salvo, Jesus viria e morreria do mesmo jeito. É verdade. Quando você enxerga essa verdade, você começa a se libertar e pensar, uau, eu não tenho direito de continuar assim. E você começa a seguir o outro caminho, que é o caminho da verdade de Deus. Amém. O rico e o Lázaro sempre estiveram muito próximos por toda uma vida. Mas um era o mundo do rico, feito de púrpura e linho fino, a Bíblia fala. E outro de Lázaro, coberto de chagas, comia o que caía da mesa, e os cachorros lambiam as suas feridas. Um experimentou os prazeres do mundo, porém depois viveu atormentado no fogo. O outro sofreu no mundo, viveu atormentado no mundo, mas depois foi consolado. É o que Jesus fala no Sermão da Montanha, em Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Interessante, existem grandes abismos entre as pessoas. O ponto é saber qual lado você está hoje. Você sabe de qual lado você está hoje? A verdade que você segue ou a verdade de Deus? Para saber, a primeira coisa, se você está de acordo com a verdade de Deus, tem como saber isso. Sabe como? Se você ler a Bíblia. Para estudar, nós lemos tantos livros, não? Eu como advogado, eu li tantos livros, e livros grossos, doutrinas. Estudei muito para tirar o AB, muito. Então não é fácil, o AB não é fácil você tirar o AB. Esses dias eu estava com o Rodrigo lá em casa, ele é advogado. Eu falei, tenho muitos livros aqui, eu não uso mais para nada, você quer levar esses livros? Ele, não preciso ter nada. Eu não vou um jeito de despachar aqueles livros que eu tenho lá, uns livros grossos assim. Eu tinha um livro de uma doutrina, dava umas 3 bíblias só de livro assim, enorme. Estava desatualizado, é verdade. Mas, por que a gente não tem tempo para ler a Bíblia? Por quê? Sabe por quê? Você não quer escutar a verdade de Deus. Você pode ir para a igreja todo domingo, você pode ter costumes, mas se você não lê a palavra de Deus, não a obedece, é porque você cisma em querer seguir a sua verdade. O que você acha que é certo, não o que Deus acha que é certo. Você pode, assim, na sua percepção, de acordo com a sua cultura, pela forma que você foi criado, né? Então, de acordo com o que você acha o que é correto, você pode, de acordo com a sua percepção, achar que você encontrou a verdade. Você pode. Eu tenho a minha maneira de viver, a minha maneira de enxergar o mundo, mas se você não enxerga a verdade de Deus, está muito clara na Bíblia, a sua verdade não vai ser capaz de salvar você. O que salva você é a palavra de Deus. Você crê nisso? Você acredita nisso? Amém. Bom, Renato. Qual a verdade que realmente me faria aceito por Deus? João 8, 31, 32. Vamos lá, Renato. Amém. Vamos, Renato. Muito bom, irmão. Muito bom. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Uau! Qual é a verdade de Deus? É a verdade que liberta. Não é uma verdade que apenas te dá um certo tipo de convicção, ou anestesia a sua consciência para justificar os seus atos errados, os nossos atos errados. A verdade de Deus liberta. Você não continua sendo mais vazio.
Você não fica mais triste com depressão. Obviamente a depressão não por química. Alguns tipos de depressão precisam ser tratados, mas outros tipos de tristeza, elas vêm da alma. É um tipo de tristeza porque você não consegue se encontrar. Você fica triste. Você não tem mais prazer nas coisas. Mas a Bíblia está dizendo que existe uma verdade que liberta. Uau. Você está preso na sua tristeza e de repente, uau, estou liberto. Estou bem com Deus. Consegui enxergar coisas, verdades que eu não enxergava antes. Incrível, não? A verdade que liberta vem da imitação de Jesus. Se nós seguimos esses passos aqui, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é permanecer firme na palavra. A Bíblia fala que não é permanecer de qualquer jeito, não é obedecer a palavra de Deus da sua maneira, não é interpretar coisas sem contexto, é você permanecer firme na palavra. Daí você vai se tornar o quê? Um discípulo de Jesus. A Bíblia usa a palavra discípulo mais de 270 vezes na Bíblia, só no Novo Testamento, cerca de 270 vezes, de acordo com a tradução, com a versão da Bíblia. Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão na Bíblia? De acordo com a versão, de 3 a 5 vezes. E algumas dessas vezes é como se fosse colocar um apelido nos discípulos. Eles são cristãos. A palavra cristão em grego significa pequeno Cristo. Não é errada essa palavra. Mas por que será que o mundo usa muito mais a palavra cristão quando se relaciona a pessoas que, entre aspas, seguem a Bíblia, do que discípulo? Porque a palavra discípulo denota compromisso. Pessoas não querem ter compromisso. Já tem tantas coisas na minha vida, mais um compromisso eu não quero ter. Mas a palavra discípulo aparece muito, mas muito mais vezes na Bíblia. Eu contei. Como contei? Eu pesquisei no celular, tá bom? Então, eu abri os olhos para a verdade, estudei a Bíblia e me tornei um discípulo de Jesus, amém? É isso que trouxe verdade para mim. Então, o primeiro ponto é abra os olhos para a verdade. Então, o desafio é estude a Bíblia se você quer conhecer a verdade. Você conhece a verdade proporcionalmente às suas leituras bíblicas, o seu relacionamento com Deus, as suas orações também, mas a sua leitura e a sua obediência à palavra de Deus. Se não for isso, não tem papo. Não adianta dar lição de moral para ninguém. Não adianta consultar a sua vizinha sobre algumas coisas que acontecem na sua vida. Se não tem a Bíblia aberta, pode ter algumas coisas que comportam, outras coisas que não, mas não é salvação. Segundo ponto, uma vez que você abre os olhos para a verdade, segundo ponto, comprometa-se com a verdade. Muito bom. Vamos ver uma verdade que Jesus fala aqui. Lucas 18, 29. Amém. Vamos Boa, Renato. trabalhar. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ele vai dizer uma verdade aqui, olha só. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Como funciona a verdade de Deus? Para você ser um discípulo, para você dizer que você é um cristão, de acordo com o que a palavra de Deus diz, de acordo com o significado de cristão, que significa ser um discípulo realmente de Jesus, existe um paradigma, ou melhor, um paradoxo. Existe um paradoxo. Para você ter valores espirituais, você precisa deixar os valores materiais. Para você ter, você precisa deixar. Você precisa perder para poder ganhar. Jesus diz aqui uma verdade: aquele que deixar pai, mãe, filhos, esposa, receberá ainda nessa era pais, mães, filhos, e no futuro a vida eterna. Amém. Eu andei pensando sobre isso, sabe?
Eu tenho uma mãe física, mas eu tenho muitas mães aqui na igreja também, apesar da pouca idade que elas têm. Eu tenho 2 filhos, mas sabe, eu considero muitos aqui como meus filhos também. Não importa a idade. E o Manuel? Não importa. Eu tenho 6 irmãs, agora 5, uma faleceu. Só eu de homem, eu sou mais novo. Mas eu creio que eu tenho muitos irmãos aqui na igreja. Muito, todos que são discípulos são meus irmãos. Esse é o paradoxo de Jesus. Para você ter valores, você precisa ter o coração de entrega. Se você segura alguma coisa, isso eu não deixo de jeito nenhum. Você aquele tesourinho, aquela coisinha que você segura de forma mesquinha, isso pode levar você para o inferno. Porque não vai te dar a vida eterna na era futura. Sabe, não existe verdade se não houver comprometimento com a verdade. Pessoas que crescem espiritualmente se comprometem com o que fazem. Muitas pessoas reclamam da vida porque não entendem valores espirituais. Não entendem que a vida muitas vezes é um eco. A vida é um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, mude o que você fala. Porque colhemos aquilo que semeamos. Não reclame dos problemas, trabalhe e se comprometa. Tenha uma reação de um homem de Deus quando tiver problemas. Seja confiante e entenda que é para o seu crescimento. Quanto maior o problema, maior deve ser o seu relacionamento com Deus. Por isso, se Ele permite que nós tenhamos grandes problemas, é para sermos grandes homens de Deus. Por isso não vale a pena se amargurar por eles. Pequenos problemas, pequenos homens. Grandes problemas, grandes homens, não? Se você supera os problemas, se você mantém a sua confiança com Deus. Por isso precisamos nos comprometer com Deus, para falar, para fazer ecoar uma verdade a qual nós vivemos. Você se compromete com Deus? O que é se comprometer com Deus? Número 1, você precisa examinar no fundo do seu coração se você acredita em Deus, ou se você é um ateu. Talvez por fora você mostra uma imagem que acredita em Deus, mas talvez por dentro você não acredite tanto em Deus assim. Talvez o seu Deus seja diferente do Deus da Bíblia, seja uma força maior, seja natureza, não? Talvez o seu Deus seja algo assim que não reflete o que a Bíblia diz. Primeiro, veja, examine dentro de você se você acredita realmente em Deus. Se não acredita, ore, se relacione com Ele, se humilhe diante dEle. Ok? Eu dou um desafio para você. Se você tem dúvidas se Deus realmente existe, leia o Evangelho de João, do capítulo 1 até o último capítulo. Leia o Evangelho de João. Ok? Eu vi muitos ateus deixando de ser ateus lendo o Evangelho de João. Fala sobre a natureza de Jesus, a natureza de Deus. Segunda coisa, examine se você acreditando em Deus, se você respeita Deus, se você ama Deus. E como nós provamos que amamos alguém? Como que eu vou mostrar que eu amo a minha esposa? Dizer que eu amo ela, simplesmente isso? Não, negativo. Vocês conhecem minha esposa. Falar que eu amo ela, amo minha esposa e não agrada a minha esposa, não é desse jeito, né? Querida, você é 99% fiel a você. Não existe isso. E não pode existir isso. Se você fala que ama alguém, você tem que fazer o que agrada essa pessoa. Eu tenho muitas falhas, muitas coisas que eu deixo a desejar, mas uma coisa eu sei: se eu quero amar uma pessoa, eu preciso agradar essa pessoa, fazer o bem para ela. Mas muitos dizem que amam a Deus, mas não agradam a Deus, ou agradam do seu jeito. Eu e Maria José somos muito diferentes. Ela gosta de coisas que eu não gosto. Ela gosta de coração de galinha. Detesto coração de galinha. E eu gosto de coisas que ela não gosta. Nenhuma vem na minha mente agora, mas tem coisas que ela não gosta. Queijo.
Eu amo queijo. Ela é mineira e não gosta de queijo. Eu sou paulista e amo queijo. Então, tem coisas que nós não gostamos relacionadas a caráter também, a coisas, né, que não tão físicas assim, coisas que nos chamam a atenção, né? Eu gosto de cachorros, ela não gosta de cachorro. Eu gosto de animais. Ela não gosta muito de animais. Não. Mas gosta de mim, não. Ou seja, temos diferenças, mas nós conseguimos o quê? Superar essas diferenças com o amor que nós temos um pelo outro, que nos faz respeitar um ao outro e amar um ao outro, que nos faz perdoar um ao outro. Então essa superação, e quando nós agradamos um ao outro e ficamos bem um com o outro, nós mostramos que amamos um ao outro. E com Deus é a mesma coisa. Tem pessoas que falam que amam a Deus, mas nem sequer leem a Bíblia. Então a segunda coisa é: nós precisamos amar a Deus de fato, e não da boca para fora. Leia a Bíblia, obedeça, se submeta a Deus. Terceira coisa, se você realmente quer ter um relacionamento com Deus, você precisa, número 3, depois de você se submeter à Bíblia, saber que você ama a Deus, você precisa ser batizado, é o que a Bíblia fala. O batismo não é uma simbologia. O batismo não é assim: eu sou salvo porque eu aceitei Jesus no coração, e batismo depois eu vou ver se eu vou ser batizado quando tiver uma campanha de batismo na igreja. Não é assim, nunca foi assim na Bíblia. Nós somos batizados e somos salvos pelo batismo. Ah, mas é Deus quem nos salva. Sim, mas deu um instrumento. Quem salva é Deus, sem dúvida, mas existe um instrumento chamado batismo. E o que é batismo? Batismo não é simplesmente eu sentir no coração alguma coisa, porque se eu esperar sentir no coração alguma coisa, eu nunca vou ser batizado. Verdade. A Bíblia fala em Jeremias 17 que o coração é muito enganoso. Está doente demais para ser curado, a Bíblia fala. Então não tem que sentir coisas. Por quê? Porque se eu sentir hoje, amanhã eu não vou sentir mais. Se a coisa for muito emocional. Existem lugares que nós vamos que as coisas são muito emocionais, mas depois somem. E se você se baseia, uma coisa é você ser uma pessoa emotiva, porque a emoção foi feita por Deus e é muito bom. Ter emoção é bom, não você seria um robô. Não, é bom, muitas vezes é bom chorar, é bom sorrir, não? É bom ter sentimentos. Outra coisa não é ser emotivo, é ser emocional, é diferente. Emocional é você basear sua vida nas suas emoções. Uma coisa é ter emoções, outra coisa é se basear nas suas emoções para ser feliz. Uma pessoa emocional é uma pessoa inconstante, né? Num dia está super feliz, se sentindo forte, no outro dia está indo para as drogas. Num dia está super inspirado, no outro dia está super triste e precisa ser internado por causa da tristeza. Não se baseie nas suas emoções. Domine as suas emoções, não? Amém. Deus também tinha emoções, tem emoções. Nós vemos as emoções de Deus na Bíblia. Estude as emoções de Deus na sua palavra. Tem pessoas que choram por motivos egoístas. Olha, eu posso dizer que 80% dos choros que eu já escutei foram por motivos egoístas. Verdade. Porque a pessoa tem pena de si mesma. É isso mesmo. Isso se chama autopiedade. Ai, coitado de mim, ninguém me entende de você. Você pensa consigo mesmo, sabe? E chora. Agora, como era o choro de Jesus? Por que ele chorava? Porque ele tinha compaixão das pessoas. Ele chorou por Jerusalém. Ele chorou por causa de Marta e Maria, por causa do seu irmão Lázaro que havia morrido. Então ele chorava, porque seu choro não era egoísta. Ele usava as suas emoções. Como são seus choros? Quando uma pessoa chora, normalmente você se impressiona, não? Mas às vezes não é. Sim, outras vezes sim, é por motivo correto. A perda de um parente, sem dúvida, né? Ou porque está passando por alguma situação na vida. Não porque tem pena de si mesmo. Mas é interessante nós entendermos.
Você acha que as pessoas que crescem espiritualmente crescem porque Deus faz acepção de pessoas? Uns crescem, outros não crescem. Uns têm mais oportunidades e outros não têm. Será que Deus criou pessoas dizendo assim: eu vou criar pessoas para o inferno porque eu sou mau? Você acha que assim é Deus? Você entende a soberania de Deus? Então todos têm oportunidade. Senão Deus não é justo. É verdade. Senão o seu Deus não é o mesmo Deus da Bíblia. Todos têm a oportunidade. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Todos têm oportunidade, todos têm consciência. Deus não faz acepção. Então não existe autopiedade. Não existe você pensar assim: eu não consigo. Consegue, se você quiser realmente amar a Deus. Meu amigo, eu já vi gente aqui fazendo loucuras para se casar com alguém. Eu também. Eu já vi neguinho aqui pular de paraquedas. O João está lá atrás. Imagina só, você pular de paraquedas e pedir a sua namorada em casamento, pulando de paraquedas. Se eu fizesse isso com Maria José, nunca ia pedir ela em casamento, nunca. Não? Mas pessoas fazem loucuras, né? Por que não fazer algumas, entre aspas, loucuras por Deus? Pessoas seguem caminhos, decidem o que querem, decidem a verdade que querem realmente se comprometer. Pessoas se comprometem com bebidas, com várias mulheres. Pessoas se comprometem com muitas coisas. Eu lembro quando eu comecei a fazer exercícios para perder a barriga. Porque é uma questão de saúde. 46 anos de idade, 84 quilos mal distribuídos, nível de triglicérides um pouquinho alto. Eu não quero morrer cedo. Amém. Então eu comecei a fazer alguns exercícios para perder a barriga. Existem pessoas comprometidas e descomprometidas numa academia ou para fazer determinados exercícios, sabe? Mas você vê claramente o comprometimento como? Pelo resultado. Por mais que seja difícil, você vê pelo resultado. Quem faz musculação, por exemplo, para ganhar músculos, você vê pelos músculos. Todos nós temos a mesma quantidade de músculos que o Arnold Schwarzenegger tem. O ponto é o comprometimento de cada um para desenvolver esses músculos. Todos nós temos deltoide, trapézio, etc. Todos nós temos músculos, a mesma quantidade, os mesmos músculos, normalmente, não? Todos temos. Se você não tem nenhuma deficiência, você tem todos os músculos que o Arnold Schwarzenegger tem. Qual a sua diferença para ele? Comprometimento. Comprometimento. Todos nós temos as mesmas condições de crescer espiritualmente, amém? Amém. Qual a diferença? Comprometimento. Porque uns crescem mais que outros na igreja, ao seu redor, por causa do seu comprometimento com a palavra de Deus. Amém. Quanto você se compromete? Não adianta reclamar. Nossa, eu vejo cada irmão crescer, ele é mais novo que eu, deve estar pregando, deve estar crescendo. Sabe o que é? Comprometimento. Nossa decisão precisa de compromisso. Precisamos muito de exercício espiritual para criar músculos espirituais. Depois você pode ver 1 Coríntios 9, de 25 a 27. Desafio: cada um que se diz discípulo de Jesus aqui deve ser comprometido e ter alvos de comprometimento. Amém? Assim é que crescemos. Se você não gosta do que você ouve, mude o que você fala. Se você não gosta de como vive, se sente hipócrita, mude a forma de como você vive. Ainda há tempo. A vida é um eco. Colhemos aquilo que plantamos. Comprometa-se com a verdade e terá uma vida íntegra, e as respostas que talvez você esteja buscando há muito tempo virão. Terceiro e último ponto: perto dos olhos, longe do coração. Liberte-se com a verdade. 1 Pedro 2,16. Vamos lá, Renato. Liberte-se com a verdade. Viva
Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O que é viver como uma pessoa livre? O que significa liberdade? O slogan da humanidade é: seja feliz, não importa como. Mas ninguém consegue encontrar essa felicidade. Há muitas pessoas vazias no mundo. Se você busca a felicidade sem antes de buscar a Deus, você não encontra a felicidade, porque você não sabe o que é felicidade para você. O que é felicidade? Você acha que a felicidade está em algo, se você busca aquilo, economiza, sei lá, se sacrifica, você tem aquela coisa, mas não se sente feliz. Durante só um curto espaço de tempo. Não? Está preso ao que te busca ser aprovado nesse mundo. Mas o slogan de Deus, a frase de Deus é a seguinte: busque a Deus, busque-me primeiro e encontrará a felicidade. Não está nem aí para o que o mundo pensa, mas é íntegro e desprendido do mundo. É assim uma pessoa que busca a verdade de Deus. Porque há nitidamente pessoas que vivem a verdade de Deus e pessoas que vivem a sua verdade baseada em suas experiências no mundo. Dá para você ver isso nitidamente. O homem não sabe direito nem se tem água em Marte. Está fazendo pesquisa, está lançando sondas para saber se tem água, se tem bactérias lá, vidas, não sei. Tem muitas conjecturas sobre Marte. O planeta, um dos planetas mais próximos da Terra. Marte e Vênus, os dois mais próximos. Não sabe nem se tem água lá. Deus sabe. E Deus sabe o coração de cada um de nós. A verdade de Deus é a única que pode libertar. Você sabe dizer quem você é? Eu só tenho uma resposta. Nós somos aquela pessoa, verdadeiramente aquela pessoa quando ninguém está vendo. Você quer saber quem você é? Quer saber? Quando ninguém está vendo, você joga o chiclete no chão. Sabe, você quer saber os pensamentos mais sinceros que você tem? É aquele que você tem consigo mesmo. Depois que você sair daqui, você vai pensar, eu pensava uma coisa, é outra. Ou, estou vendo, esse pensamento é o pensamento mais sincero que você tem. E é isso que precisa ser lidado e tratado. Porque é isso que vem do coração. Bom, Renato. Sabe, por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem a ver com a libertação da verdade. Porque uma pessoa livre pela verdade, que vem da Bíblia, é feliz por fazer a vontade de Deus. Sim. E não vive na pressão de ter que ser uma pessoa aprovada por alguém. Mas sim, quer saber como você é livre pela integridade do seu caráter. Você é quem você realmente é. E não tem vergonha de ser essa pessoa. Porque você segue e obedece a palavra de Deus. Ainda que com muita imperfeição. Ainda que, sabe, não completo, mas você está se esforçando para isso. Por isso que a Bíblia fala sobre discípulo. Então, e essa liberdade se conquista. Isso traz a paz de espírito que muitos não entendem como ter. Como conquistar essa liberdade? Eu vou aqui citar um poeta russo, um escritor russo que dizia, Tolstói. Para terminar, ele dizia o seguinte: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. E sabe, eu completo isso. Essa verdade que nos liberta, nos ajuda a adorarmos verdadeiramente a Deus. Se você quer adorar a Deus, encontre a verdade que está na Bíblia. Ela vai te libertar. E nós estamos aqui para celebrar a nossa liberdade em Deus. Pela verdade, a Deus seja dada as glórias. Amém. Amém.